cara. O Flamengo parece defensivamente um time mais consistente que o Só Fluminense. tomou um gol até agora. Sem o time titular. Sem o time titular. Sem o time titular esse gol. Por outro lado, ele vai pegar um time que tem muita capacidade de jogar com a bola. Né? Então eu não imagino, por exemplo, em 2 jogos entre eles, o Fluminense não fazendo gols. Contra o time que tomou um gol só no campeonato inteiro. Difícil. É muito difícil segurar os 2 jogos. Esse é um dos embates mais interessantes desse confronto dos 180 minutos. Não, então, eu acho que eu estou esperando grandes jogos. Eu não acho que os jogos são previsíveis, tá? Não acho. E tem uma coisa, o Fluminense, em algum momento, ele tem que tomar as rédeas, porque ele tem que ganhar um dos jogos. Ele tem que ganhar um dos jogos. Um dos jogos ele tem que ganhar. A vantagem de 2 empates jogos iguais, É que até eu não lembro quem foi que disse que seria muito melhor o Fluminense pegar o Flamengo na final, porque na final não tem a vantagem, né, do jogo dos empates e resultados iguais. Então, o Fluminense não é um time que costuma ficar jogando pelo empate. Não vai. Não é característica. O Fluminense com a LDU foi com 10 jogadores contra o perder a bola, tem que pressionar ali. Então, é um choque de ideias muito legal, de 2 grandes técnicos, do campeão da América contra o maior técnico do Brasil nos últimos tempos. Bubu discorda. Disparado. Não, nos últimos tempos é o maior técnico do Brasil. Né? Não estou contando o Abel nessa história, estou falando técnico brasileiro. Tá? Diretor, prepara aí para dividir. Eu acho que essa tela aí vai dividir mesmo. E eu estou esperando um grande jogo, assim, muita gente faz pós-jogos e eu gosto bastante também, sempre é interessante, mas esse, digamos assim, esse e o Botafogo e Bragantino, que a gente ia fazer e não fez, mas vai ter na quarta-feira também no Linha, são os que estão me deixando mais motivado, excitados. Porque eu tô muito curioso. Estaremos nesse Botafogo e Bragantino muito curioso também, estaremos. Espero que sim. Repetindo. Pedro deve estar também, né, Pedro? Não? Não tá na escala nesse dia? Arrancado. Que isso, rapaz. Que isso. Santa Giovana está te dando moleza, hein? Não queria moleza, não. Eu sei. Eu não gosto de moleza, não. Eu sei. Eu gosto de moleza. Rodrigo, eu sei. O Rodrigo Bueno. Putz, pena que eu não posso falar o que eu pensei agora. Mas vai lá, Rodrigo assim. Bueno, Tite versus... Você pensou a mesma coisa que eu, né? Também. Tite versus Diniz. Posso fazer uma pergunta para eles? Pode, claro que Você pode. acha justo Já divide a cobrar tela aí, o diretor. mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense, Era a com o mesma Diniz pergunta. há tanto tempo Era a mesma na pergunta. frente do Fluminense, com trabalho consolidado, e o Tite ainda construindo a sua equipe? Obrigado. Eu acho justo. Era por aí. Então, mas eu acho justo. Muito bom. Vamos supor, a gente teve Por quê? vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. Ufa, achei que ele ia O falar Alex do Ferguson Nunes Bicho. assumiu em daqui a 86 pouco o Manchester É chujão, United. né? O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem muito tempo diferente. Entendeu? Eu trabalho com Então ela fala assim, o Arsene 8 Wenger anos. pode ser cobrado porque ele está à frente do Arsenal há 9 anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então, assim... Não, mas o Tite tem 3 meses e meio de trabalho. 8 4 anos meses. é muita coisa. As pessoas Uma interrupção tratam... de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado no fim de semana passado. Não, Não, tudo bem, tudo bem. Todo mundo se dá pra Só cobrar que o aí máximo desculpa, nível. 8 anos. Desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador, tal. A gente hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos, Bubu. Não, É o total do Tite eu no não Flamengo? posso, eu não posso cobrar do técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Você pode o que você quiser. Isso assim, tem um comentarista que eu gosto, meu pai adora. Talvez seja o comentarista na vida do meu pai. Meu pai não gosta muito de jornalismo esportivo. Mas é um cara que era muito correto, não errava nunca, porque ele falava assim, eu prefiro esperar... Meu gestor é meu pai. Sim. Ele falava, o comentarista falava assim, uma pergunta, o que você achou dessa alteração, dessa substituição? Muito cedo para falar agora. Vamos esperar o final do jogo para eu dizer se a substituição foi boa ou não. Aí um time contrata um jogador. Qual a sua opinião sobre esse reforço do time? Há muito cedo para fazer um julgamento. Melhor esperar a temporada para eu dizer se foi uma boa contratação ou não. Então, assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Então, a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março, para eu poder falou que não é justo criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso muito fácil. Mas ninguém falou que não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muito mais. Vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião.
Então, assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Você espera às o vezes fato eu acontecer, exagero, eu opina. brinco no personagem, mas Não. isso tem... Não, às Isso vezes não. eu exagero bem, Mas vocês você sabem pode disso. criticar o Tite, Mas você não pode esperar o mesmo Há uma... Sabe, assim... nível de jogo E isso coletivo são do- dois do- pesos e do duas medidas. Fluminense. Porque com algumas Só isso. pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem... Disparado, o melhor elenco da América do Sul. Concordo. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado pra mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado. E Ninguém falou que não pode cobrar. Tanto que eu falei que já no brasileiro, pra mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção. Decepção. Porque se o Palmeiras conseguiu Forte. ser campeão melhorou brasileiro, o Flamengo tava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Tava não. Tava. Uma situação parecida com a do Palmeiras. Não. Tanto Não, que assim, não tava. o Flamengo... Palmeiras tinha o Hendrick voando e tava tinha o implodindo. Abel com o trabalho de O Flamengo anos. tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou. O Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu tô sendo repetitivo aqui, mas preciso falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado, se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores, e quase perdeu aquele jogo, se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Suárez, entendeu? Vários jogos, tivesse vencido o São Paulo na última rodada, São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo, tivesse perdido no Morumbi. Então, assim, vários pontos que se o Tite tivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro. E aí ontem até, não foi ontem, né, no dia do Botafogo e Bragantino, falaram, o Bragantino caiu no colo dele o título brasileiro, imagina do Flamengo então. Se o Bragantino teve chance de ser campeão brasileiro, imagina o Flamengo, né, com a derrocada do Botafogo. Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu De La Cruz, recebeu Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que O ele... Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje, o time que oferece mais condições, pagamento em outros times com um pagamento atrasado, tem que ficar resolvendo um monte de pepino, o técnico tem que, sabe, fazer carinho pedir pelo amor de Deus pro jogador ficar. Olha o que o Mano passou, por exemplo, no Corinthians, não tô defendendo o Mano, entendeu? A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza, sabe? A galera dele ali. Só uma coisa, eu concordo com tudo que você está dizendo até agora, e eu acho que quando a gente for olhar o resultado e o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, Mas sabe do o que eu fim falei do aqui? ano ou agora? A Não campanha entendi. no Carioca, pra mim, Agora, e agora? é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, Em 11 eu jogos? de vocês aí, ó. Sério, Matar, 11? Não. Tá fudido da dividida? Não. 11 jogos não, do não. Flamengo Você tomou dividida? apenas um gol. Chegar a minha vez, eu não fui peraí, pesquisar, mas eu já adoro chegou. estatísticas. Peraí, tio Bubu fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então, Mas não vai te agradar. essa defesa, vamos ver, essa defesa que tá fazendo história, vamos pegar os números aí depois, aí é uma coisa que eu vou tentar fazer. Se o Flamengo pode ser mesmo, como pode ser, a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro, que é mais que secular. Se ele empatar 0x0, 4 jogos, ele é campeão carioca. O Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assumiu o Flamengo hoje é mais Mas ou menos o como Tite- ser técnico da seleção mas brasileira. o Tite- Ele tem o uma Tite- cobrança pra ganhar e pra Mas eu apresentar acho que o desempenho. Tite não foi O Tite, pra contratado- ganhar esse carioca Mas o fazendo Tite história. não foi contratado Não foi. pra sentar em cima de Eu achei 0x0 que e ganhar ele o jogou melhor estadual. do Mas pode ser, é um Fla-Flu, 0x0. jogo equilibrado. O Fluminense muito merece melhor. É que respeito. isso, se o Flamengo ganha com 4-0-0, eu acho que é legítimo te virar e falar, esperávamos mais. Eu concordo com você. E o Tite não foi contratado como é pra que foram chegar nos no clássicos? final, Nesse momento já no esperávamos final de mais. março e falar, olha, ganhou o estadual. Então, nos clássicos foi 0x0 com o Perfeito. Vasco, 1x0 no Botafogo, no finzinho, a falha do Gatito, Não. Sim. né? E 2x0 nesse E 2x0 no Fluminense, que não era o Fluminense titular, né? Então, tal. Aí, nesse é o ponto. Até agora, esse vai ser, no ano de 2024, o principal teste. Mas, assim, pro bem e pro mal, a avaliação do trabalho do Tite, pra mim, já tá na conta. Então, se ele não... mas é estadual, ele ganhou com 4 0x0. Eu vou chegar aqui e vou fazer meus apontamentos. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente tá aqui num programa, numa televisão que cobra audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Vamos esperar acabar o ano pra ver se o Sabe o que eu F90 acho deu contraditório do audiência, senhor? se o William é um bom apresentador, vamos ver se o Pedro tem nível pra ir no linha de passe, entendeu? Sabe
Sabe o que eu acho contraditório do Silvio? O quê? É que quando eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do Silvio. Ele tem um tempo pro time melhorar e o time, pra mim, tem melhorado. E eu falei, acho que de agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório, cara. E eu acho que o trabalho é um trabalho Muito ainda aleatório. em construção, um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo tem apresentado, apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol, e eu estou esperando jogos grandes, quando o sarrafo sobe, e esse é um deles, para entender se isso realmente funciona na prática. Eu acho que sim, mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não é só um palpite. A minha impressão é que sim, tá? Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco está fazendo um trabalho que ainda está em construção, etc., e o Ramon Dias, muito antes do Tite, o senhor não me contradisse. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Não é nada pessoal, não. Agora Por sim. exemplo, já foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, O divide Campeonato aí, Brasileiro, divide aí. no ano passado, Eu sou Pedro o Ramon Ribeiro, Dias Bubu, foi é Bubu muito Mina. melhor que o Tite. Aí O sim. Campeonato Brasileiro, eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio. Os dois não começaram a competição, mas pra mim, se você faz a escala, os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno Eu também 9 acho que pontos. se eu tivesse que Então, fazer o assim, trabalho, eu também e colocaria as o Ramon pessoas à falam frente assim, do Tite. nossa, mas o trabalho No o Tite curto prazo do arrumou o Tite. Flamengo porque é um grande gestor e tal. Quem Cara, falou isso? não, muita gente avaliando. Não, já deu pra ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve 4 vitórias em 10 jogos. O time do foi Flamengo mais. ganha 4 jogos. Foi mais, Bubu. Não, Bubu, não, eram pega em 12 jogos. não, Vamos foi pegar. mais. Em 12 jogos, Os números, ele por favor, não ganhou que eu só lembro. Ele Não, teve não. derrotas pro Santos, pro Grêmio, pro São Paulo. Teve mais uma. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. E, não, Ela meteu calma. 3 no Palmeiras, né? Então, com o Gustavo Gomes expulso, Mas né? aí tu fala baixo, aí tu fala baixo. Aí tu fala baixo. Não, mas assim, mas ele ganha de 3x0. Nossa, o O trabalho... Palmeiras foi o campeão, hein? Ganhou de Tapecou 1x0 do 3 a Bragantino, 0. não se sabe como. Era um jogo pra empate e tal. Mas ganhou. Mas Tá bom, ganhou o resultado. Tá bom. Né? Mas por que a vitória tem porém e a derrota não, Não tem, mas assim, parece que as pessoas ignoram as derrotas. Não, tudo Entendeu? bem, mas... Então, Mas você tá ignorando as vitórias? Então, o trabalho do Ramon Tô Dias. entendendo. Pega o Tite é esperto. Eu não tô entendendo. O Tite assumiu um projeto no Flamengo que a chance de sucesso é absurdo. Ele pega o melhor time. Sim. Vamos, é que nem assim, o Guardiola, concordo, mas vários o Guardiola é técnicos passaram por lá brilhante. ultimamente e não Eu conseguiram. concordo pra você. Eu concordo O contigo. Guardiola é brilhante, o técnico mais Ou melhor. influente desse século, tal. Mas Da história. assim, Ele entendeu. assim, ele não pegou nenhum trabalho extremamente desafiador. Ele não fez como o Bielsa vai pegar o Leeds na segunda pra divisão. você, Birner, Ele teve o pra Barcelona do Messi, Claro. teve o Bayern dominante do futebol alemão e hoje tem o Manchester City com dinheiro infinito O Messi. que nunca é punido pelo fair play financeiro. Então, assim, não tô tirando o mérito do Guardiola, mas essa é uma realidade da carreira dele. Ele só treinou timaços com uma situação altamente favorável. Ele é um cara Mas isso extremamente é uma capaz. conquista dele, é uma porque conquista ele é tão dele. bom que os timaços querem ele. Você vai lá, o Tite é o melhor técnico do Brasil, ele não vai assumir o Água Santa. Se o Água Santa chamasse o Tite, não vou. Porque Eu ele é sou o melhor técnico eu sou o melhor do técnico do Brasil. Brasil. Ele vai pros Ele melhores vai times. pros melhores times. Claro, mérito do cara. Mérito Sim. do cara. Ele conseguiu esse posto, conseguiu. Só que, por exemplo, o Ramon Dias foi muito mais testado. O trabalho dele até hoje. A situação do Vasco é uma SAF que não põe o dinheiro que deveria. Tem situações ali, ele teve que jogar sem torcida há muito tempo, perdeu o São Januário. Então, assim, o trabalho é muito mais desafiador. Você está dizendo pra mim, então, que é mais difícil... O trabalho do Ramon Dias é mais difícil que o do Que Tite. é? É bem mais difícil que o do Ano Tite. passado, o trabalho do Ramon Dias era... Foi bem melhor que o do Tite. Eu concordo. Mas se você acha, então, que o trabalho do Ramon Dias de manter o Vasco na primeira divisão Foi o heroísmo. é mais difícil do que fazer o Flamengo campeão? Não. Momento. Peraí. O Vasco ser campeão agora, 2020. Não, mas continuar na elite do futebol brasileiro é mais difícil do que o Flamengo ser campeão na circunstância que o Tite pegou. Cara, eu acho assim, o Ramon Dias, ele então, tem interrogação quase aí. que o mesmo São as metas que time. você tá falando, assim, né? Pega aí, o Flamengo ficou mais forte no seu elenco, eu falei, De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, para esse Nós ano. vamos do brasileiro do ano passado. O Flamengo está ainda mais forte. O Vasco é praticamente o mesmo. Muito das críticas, mas é do ano entendeu? passado, Bubu. Bom Ele tá debate, falando bom do ano debate passado. aí. Não, ano passado eu respondi, eu falei, o Não, trabalho ele fez dele é outra melhor. pergunta Não, você a pergunta agora. pra você foi a seguinte. Boa pergunta. O que era mais É. difícil? O Tite fazer o Flamengo campeão brasileiro No ou o ano Vasco continuar passado. na primeira divisão? Os isso. técnicos. Era muito mais difícil o Vasco permanecer na primeira divisão. Tá. Era muito mais desafiado. Tanto que eu falo assim, eu cobrei o Tite por No não ter momento que sido os vencido. técnicos chegam, óbvio. Né? E a Tem situação do muita Vasco gente era que- dramática. Talvez eu seja o único nesse país a falar isso. Mas assim, eu cobro o Tite por não ter sido campeão brasileiro com o Flamengo ano passado. Porque ele tinha condição pra isso. E o campeonato mostrou, ao final do campeonato, a pontuação, a trajetória dos 6 primeiros times. Se o Bragantino que foi o sexto, a gente tava falando aqui que Você poderia acha que ter ele sido tinha mais campeão condição brasileiro. que o Abel Ferreira, por exemplo?
Quando ele assumiu? Eu acho que sim, porque ele O tinha tempo que o Abel tem no ele tinha Palmeiras? mais time, ele tem mais elenco. Mas o Não, Abel- isso eu concordo. Entendeu? Mas o estágio... Mas a dúvida e toda essa questão foi muito porque o Birner falou sobre a questão de tempo de trabalho. Se você fala agora que o Tite tinha mais condição que o Abel, então Não, assim, a pergunta inicial do Birner sobre a questão de tempo, se você pode cobrar o tempo ou não, e você está dizendo que não, é um pouco Então, controverso. vocês citaram, o Flamengo Porque do Tite assim- ganhou de 3-0 do Palmeiras Não, do Abel. eu sei, Bubu. Não importa que o Abel estava há muito mais Como tempo na não frente do importa, Palmeiras. Bubu? Não. Como é que o Flamengo se impôs sobre o Palmeiras. Sim, mas O como é Tite que- tinha pouco tempo como é- relativamente Não, no mas- cargo. mas eu como é- acho que como- o futebol não é tão simples. Vamos fazer assim, Bubu. Vamos fazer assim, Realmente, vamos- o futebol não é tão Não simples mesmo. assim. Entra em campo domingo, não interessa se um cara chegou sexta, se o outro tá a 3 pergunta Como- começou com essa daí. O Flamengo do Tite pode ser mais cobrado agora, que vai enfrentar o Fluminense, que o Diniz está mais tempo? Pode. Não é porque o Diniz está mais tempo no Fluminense agora, não, ó, pode perder porque Pode. Inclusive, o trabalho técnico adversário, o Diniz está mais tempo. Já que você não quer se apegar tanto à questão Não tem favorito no temporal, clássico. a questão temporal, o trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? O trabalho do Tite... Esse ano é melhor que o do Diniz? Esse ano. Esse ano, esquece ano passado. Você não quer se apegar a tempo, esse ano. O que tinha que ser feito, o que foi feito, o que tinha que apresentar de evolução, o que apresentou. O trabalho do Tite, para variar, é mais regular. Agora, o grande objetivo do Fluminense até agora era a conquista da Recopa e ele conseguiu. Né? Com um pouco de dificuldade. Não. foi sofrido. Então, Você estava falando de trabalho. Não, trabalho. Eu não quero saber do jogo da Recopa. Então, como é que O você jogo pode da Recopa comparar? é um jogo Então, dentro do trabalho do ano. era uma prioridade do Fluminense para esse ano. Tanto que muito torcedor tricolor fala assim: você prefere ser tricampeão carioca em cima do Flamengo ou ganhar a Recopa em cima da LDU, que é no Fantasma? É ganhar da LDU. Então o Fluminense conseguiu. O grande objetivo É muito mais fácil que a do Flamengo. É, pelo potencial, sim. Eu vou repetir mas a pergunta. O a- trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? por causa da Recopa, eu digo que não. Eu diria que ele é mais então regular. essa questão é com o Tite, não é com o tempo de Não trabalho. é, não tem nada. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz. Então, o Diniz, mas até assim- o segundo jogo da Recopa, a gente estava aqui falando que o Fluminense não entregava coletivamente. Então, mas Ele teve um jogo de mobilização. Então, a gente vai ter um o clássico tira-teima seguinte, agora ele errou, por ele matou o isso. time. Então, assim, ele conseguiu um título. Até agora, Não. o Tite ganhou um título que porque para não algumas pode- pessoas não tem um pode valor, ser- que é a Taça régua não Guanabara. pode ser diferente. Pode sim. Você ganhar uma Recopa, para mim, dá um Uma peso comparação, maior. a regra tem que ser a mesma Então, pros dois. por exemplo, quem teve um ano melhor até agora, o São Paulo ou o Palmeiras? O Palmeiras tem a melhor campanha, vai fazer na fase de classificação, não perdeu do São Paulo no Morumbi. Mas ele... Qual trabalho é melhor esse ano? Tá do bom. Carpini ou do Abel? Desse ano... É. O do Carpini foi campeão, na sua régua Então, sim. é assim. E não é. O trabalho É, do do Abel Abel é pra mim é melhor. melhor que o do Não, Carpini. não. O trabalho do Abel é Você maior. tá vendo como só vale quando é o melhor. Tite? Não, A sua régua muda quando tem outros personagens. Não, Bubu. o Você acabou grande de provar. objetivo do São Paulo, aliás, dois, né? Porque o São Paulo conseguiu Quem quebrar o faz o tabu trabalho melhor esse É o ano? trabalho O Carpini ou o Abel? Nesse ano, por enquanto, o Carpini. Porque o Carpini conseguiu dois grandes objetivos do clube dele. E olha que assim, ele tinha acabado de cair de paraquedas no São Paulo. Ele conseguiu dois objetivos que o São Paulo tinha muito fortes para esse ano. Ele conseguiu. O trabalho E do eu tenho Abel é criticado- melhor que o do Carpini pra mim. Não, E o trabalho do Tite é melhor que o do no Diniz. longo E a prazo, gente sim. pode, e a Você gente fez pode um argumentar, recorte e é desse compreensível. Então, tô falando desse Recorte ano. desse Desse ano. ano. Então- E a gente pode argumentar. O Diniz E o demorou a ter os confronto jogadores, direto, os dois férias, confrontos diretos, tem o São outro Paulo, se não papo. fosse arbitragem, teria vencido o Palmeiras do Abel. Se não fosse arbitragem, que aliás a Federação Paulista admitiu dois erros. Era pro Rio ser expulso e o pênalti do Luciano não foi marcado. Mas o pênalti não te dá garantia que é ser Tá bom, ser mas você pênalti ou não. expulsa o Rios e o Palmeiras joga Também não te com dá uma hora garantia, a não te- menos, não também te não dá te dá garantia de garantia. nada. trabalho O Palmeiras do vai ter ganho de Abel- 5 a 0. Também não te dá garantia nenhuma. Tá bom, não, o Palmeiras Ele podia- escolheu jogar o segundo tempo. Não é o Palmeiras sobre- com a não é menos ia ter sobre feito trabalho. 10 a 0 no São Paulo. Trabalho, Poderia. nenhum. Mas Trabalho. assim, então até isso. Então, e eu já critiquei muito o Carpini, porque pra mim tá trocando os pés pelas mãos. E é claro que no cômputo geral o Abel é muito mais treinador, a trajetória maior. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos algumas informações importantes aqui, né? Pro jogo logo mais, Flamengo e Fluminense, jogo importantíssimo. Flamengo, a única coisa que resta é a vitória, embora o Flamengo tenha a vantagem de 2 resultados iguais, mas o que importa é a vitória, tá bom? Vamos tentar aí, desde o começo do jogo, o Flamengo entrar com foco total, com todo respeito ao adversário, mas buscando sempre a vitória. E tentar sufocar o time do Fluminense desde o começo do jogo, né? Tentar ali anular as linhas de passe, tentar sufocar o adversário lá, até pra tentar fazer com que o adversário erre a bola e o Flamengo consiga roubar a bola ali e fazer um gol. Como até aconteceu no primeiro jogo, só que o Flamengo, infelizmente, não conseguiu transformar isso em gol, né? O Fábio perdeu a bola ali e tudo, mas acabou não... Por pouco o Flamengo não faz o gol, tá bom? Teve o Marco Braz ontem, falou na coletiva, né? Da apresentação do Léo Ortiz. O Marco Braz falou sobre a questão de renovação entre o Flamengo e o Gabigol. Marco Braz falou que a situação será resolvida no momento adequado. Para obter certeza que em breve será resolvida de forma ou de outra, né? Ele deixou claro que, independente do que aconteça, a renovação do Gabigol
é prioridade, né? E vai fazer tudo para resolver isso o mais rápido possível. Lembrando que o contrato do Gabigol termina no final do ano, né? 2024. Entretanto, no meio do ano, o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou de fora e sairia de graça no final do ano, né? Mas o próprio Marco Braz falou, deixou claro que o Gabigol vai fazer o processo de renovação, embora não esteja vivendo um bom momento, né? Principalmente depois da chegada do Tite. Lembrando que o ano passado foi um ano terrível, não só para ele, mas também para os jogadores do Flamengo. Mas ele fez um péssimo ano passado. E teve aquela confusão, né? Tanto fora de campo como dentro de campo também. Mas a gente espera que esse ano ele tenha um pouco mais de comprometimento, embora ele não tenha tido o ano passado, mas parte mental faz toda a diferença. Esse ano ele já está mais disposto, né? Já voltou antes, treinou antes da própria equipe se apresentar. Está mais fininho, falando questão física. Está mais focado. Só que está na reserva, né? A gente percebe um pouco que ele está bem para baixo em relação a isso. Mas a gente espera que ele volte e dar a volta por cima e volte a entrar no trilho novamente, né? Para ser o Gabigol que era antes, né? Eu, na minha opinião, ele é um ótimo atacante. Embora não tenha características como o do Pedro, né? Questão técnica e tudo mais, mas cada um com o seu estilo. É um ótimo atacante, né? Foi decisivo para o Flamengo, tanto na Libertadores como no Brasileiro. E a gente espera que ele volte a dar a volta por cima e se erguer novamente, tá bom? Temos aqui a escalação do time que vai enfrentar o Fluminense. O goleiro vai ser o Rossi. Zagueiros, vamos ter o retorno do Fabrício Bruno, né? Que volta de lesão depois daquela fratura no nariz. Léo Pereira. Aí volantes vão ter o Pulgar. E também o De La Cruz, que vai ser uma espécie de segundo volante, mas também vai ajudar o Arrascaeta na construção da jogada. Aí lateral direita vai ter o Varela. Esquerda, Matias. O Ailton Lucas, né? Que foi convocado agora para a seleção. Arrascaeta na construção, como eu falei. Os ponta, né? Que vai ajudar ali vai ser o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. E no ataque vamos ter o Pedro, tá bom? Mas também o Tite pode surpreender. Pelo treinamento que fez, né? Possa ser que ele venha no lugar do Cebolinha o Bruno Henrique e puxando o Cebolinha para a esquerda no lugar do Luiz Araújo, tá bom? Seria mais ou menos o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Isso pode surpreender até o Fluminense, mas a princípio vai ser o Cebolinha na esquerda e o Luiz Araújo na direita. Esse vai ser o time que vai enfrentar o Fluminense logo mais, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link vai estar na descrição. Valeu. Yeah. Please don't